pelo Espírito Santo de Deus. Não deixe de adorar nesta noite, irmão, porque o Espírito Santo, Ele quer renovar a tua vida nesta noite aqui. A nossa irmã Camila, que Paraná, está louvando o Senhor nesta noite, com o seu louvor. Enquanto a irmã se prepara ali, não deixe de adorar, irmãos. É um culto de libertação, de vitória. Você veio nesta noite adorar o Senhor Jesus. Então não perca teu tempo, meu irmão, nesta noite. Abre o teu coração para Deus. Se rasgue na presença dEle e deixe o Espírito Santo tomar a tua vida nesta noite aqui. Porque Ele está aqui neste lugar para lhe dar a vitória nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Logo após a cantora, a irmã Alessandra, também se prepare, esposa do nosso diretor Marcelo Alves, que está aqui conosco no altar hoje. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, maravilhoso, Jesus. Aleluia. Glória a Santíssimo Pai. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Meu Deus, Glória. Está aqui pra milagres operar.
Amém. Estamos felizes de estar nessa noite para a gente louvar e exaltar o nome Santo. Deus já recebeu do céu que deixou você fiel em meio a lutar. É tempo de colher o que plantou. Deus sabe o que você chorou. Lá no céu já está gravado, você já foi aprovado. Sexta-feira, às 20 horas, é o ensaio da orquestra, irmão Aparecido.
está pedindo que todos os músicos estejam presentes neste ensaio, porque domingo é o aniversário da nossa orquestra. Sábado às 19h30 nós temos aqui o culto de reencontro com Deus. É aquele trabalho que os irmãos entregaram o convite mais a carta, convidando aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor a estarem neste culto de sábado, para junto nós celebrarmos o nome de Jesus. Estará pregando a palavra de Deus o irmão Diego e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo a cantora Elza. Todos são nossos convidados. E traga alguém que você conhece que está afastado dos caminhos do Senhor para retornar ao lar paternal. Domingo às 9h nós temos a escola bíblica dominical. Também tem um aviso aqui do presbítero Celso que as revistas da escola bíblica dominical do próximo trimestre já estão à disposição aqui da igreja, e a cargo da irmã Ruth. Os irmãos que queiram já comprar a revista após o culto podem adquirir com a irmã Ruth. E domingo às 19h um grande culto de louvor, adoração a Jesus Cristo, e será comemorado o aniversário da nossa orquestra. Estará ministrando a palavra de Deus o presbítero Manuel Domingues. Ele é maestro e ele estará aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E também o aviso da confraternização da Escola Bíblica Dominical, que realizar-se-á nos dias 6 e 7 de julho, que é o próximo mês, a primeira semana do próximo mês. Nós temos aqui a confraternização da Escola Bíblica Dominical. Estará ministrando a palavra de Deus o pastor Maurício Capelari de Colombo e o presbítero Sadraque de Campina Grande do Sul. São esses os avisos. Os irmãos orem, jejuem, divulguem e participem desses trabalhos. O irmão Lucas também está dizendo que no dia 6 nós teremos aqui a Manhã com Deus. Será a primeira Manhã com Deus realizada aqui na nossa congregação, e estará ministrando a palavra de Deus o pastor Valdecir de Paula, do Templo Sede, que é o superintendente de evangelismo aqui de nossa cidade. E nós convidamos a todos que divulguem este trabalho aí da Manhã com Deus, neste primeiro sábado do mês de julho. Vamos apresentar os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. É com grande alegria que nós queremos apresentar o presbítero irmão Marcelo Alves e a sua esposa, a irmã Alessandra. Presbítero Marcelo Alves, da cidade de Paranaguá, nosso amigo já há longa data. Peço ao Lucas dar um abraço nele em nome de toda a congregação. E a irmã Alessandra, ela louvou o Senhor. A Alessandra está aqui à minha esquerda. Muito obrigado, irmã. Pode se assentar. Está acompanhando o casal, o irmão Heber e a esposa Camila, que louvou ao Senhor Jesus Cristo, que também são de Paranaguá. Está aqui o casal. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Os demais são todos da casa, né? Vamos nos colocar em pé. Vamos dar uma saudação de bem-vindo a todos os nossos irmãos que nos visitam nesta noite. E é um prazer termos conosco para juntos nós adorarmos a Jesus Cristo. Vamos dar aquela saudação de bem-vindo calorosa, para que os nossos irmãos sintam o desejo de voltar sempre e trazer também mais gente para cultuar a Deus conosco, né? Vamos dar uma saudação de bem-vindo. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, e voltem sempre, 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 e traga mais gente. No louvor você pode cumprimentar o teu irmão que está aí do teu lado. Vou louvar? Não? Então cumprimenta o teu irmão que está aí do teu lado nesta noite. E é um prazer nós estarmos na presença de Deus para adorarmos
graças a Jesus Cristo, eu devolvo a palavra aqui para o Lucas, que estará na continuidade do culto. Louvado seja Deus. Os irmãos vão dentro de uma cena. Também vou convidar o presbítero Marcelo, na leitura, para tirar os motivos, a oferta desta noite aqui neste culto, irmãos. Louvado seja Deus. Presbítero Marcelo. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem em pé um instante. Aleluia. No Salmo 11, verso 7. Salmo 11, verso 7. Diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. Seu rosto está voltado para os retos. Amém? Aquele que estará entregando o seu dízimo, por gentileza, vem até a frente. Os obreiros já estão chegando para passá-los para recolher posteriormente as ofertas. Se não tem nenhum dizimista, quero que você ore comigo nesse momento, para que o Senhor venha abençoar a tua vida através das contribuições. Oremos. Senhor, estamos aqui, Pai, na tua casa. Obrigado por essa oportunidade que nós temos como cristão, que estamos, Senhor, no teu tempo, e assim podemos te glorificar, te exaltar, te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui como igreja, e não somente te honrar com os lábios, com uma vida irrepreensível, santa, mas também, Senhor, através das nossas finanças, porque nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem confiado em nós. Por isso, Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que estará contribuindo neste momento, Senhor. A tua bênção, que é recalcada, sacudida, transbordante, venha alcançar cada um. E assim, Senhor, a tua provisão chegue em cada lar aqui representado. Senhor, que o teu nome venha ser glorificado através dessas tuas bênçãos em nossas vidas. E assim, Senhor, possamos a cada dia contribuir mais e mais para o bom andamento da tua obra. É o que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aí de pé, cantando com o grupo de louvor. There
Palavra que nos deixa preocupado, coração angustiado, com vontade de chegar.
Aleluia. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Convido o presbítero Marcelo Alves. Estaremos orando e logo em seguida nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Pai eterno e soberano, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eis aqui, Senhor, o teu vaso, o teu servo, aquele a qual o Senhor chamou e escolheu, Pai. Em nome de Jesus, usa ele, Senhor, como um canal da tua parte. Eu sei que o Senhor já tem usado ele, Senhor, por onde ele tem passado. Mas nessa noite eu peço que o Senhor venha usar ele de uma forma especial para o teu povo. Fala conosco, Senhor. Usa ele uma vez mais, Senhor, nas tuas mãos. E em nome de Jesus, Senhor, venha fazer conforme lhe apraz, Senhor. Usa o teu servo de uma forma poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Todo-Poderoso. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Maravilha. Melhorou. Meus irmãos, para não cansar os irmãos, comecemos por alguns minutos. Eu quero externar minha alegria, minha gratidão por poder estar aqui nesta noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Poder estar aqui nesta noite para cultuar a Deus, louvar a Deus juntamente com os irmãos. Louvo ao Senhor pela vida do pastor César, nosso amigo. Nós temos o pastor César há alguns anos, homem de Deus, sua esposa, seus filhos. Deus abençoe. Uma alegria revê-los. Esse é um tema, mas o Senhor sempre proporciona o momento certo que nós nos encontrarmos. Deus abençoe o jovem conferencista, pregador, irmão Lucas, e toda a sua equipe. Meu xará, o pastor da igreja, o pastor Marcelo, Deus abençoe. A todos os irmãos, enfim, a toda a igreja. Trago um abraço aqui do nosso povo, o povo de Paranaguá, pastor José Alves, pastor local, pastor Roberto Gomes, pastor César conhece, já esteve em nossa congregação, esteve em nosso campo ali ministrando em algumas igrejas. Para nós é uma alegria estar aqui pela primeira vez aqui nessa igreja, neste bairro. É uma satisfação para nós estarmos aqui. Eu não sei se os irmãos estão com frio, estou vendo os irmãos um pouco assim parados, né? Mas não se preocupe, o fogo do Espírito está aqui. Semana passada estivemos ministrando em um congresso ali em Piraquara e estava a cerca de 5 graus. Coloquei quase que uns 10 pares de meias. Eu falei com os irmãos lá que eu recebi sapato de fogo em 2001. Recebi um sapato de fogo. Só que tem uma coisa: o fogo ele pega só na igreja, porque o meu pé é frio. E eu coloco 10 pares de meias e ele não esquenta. E eu falei: aqui tem que pegar fogo, irmãos, para que o meu pé possa esquentar. Aí eles deram risada, e os irmãos também, né? Estão dando risada, mas é assim mesmo. Só que hoje eu percebi aí que está 12 graus, não está tão frio assim, não precisou pôr muitas meias aqui. Mas o que eu senti aqui, eu posso confessar, eu senti esse altar pegando fogo. Aqui, esse altar está pegando fogo. Participei alguns minutos da oração com os irmãos. Quando eu dobrei o joelho aqui, senti o altar em chamas. Isso significa que é sinal de que tem milagres para acontecer. Não, você não entendeu. Tem milagres para acontecer. Na semana passada, ali em Piraquara, Deus falou muito fortemente ao meu coração. E nesta noite Ele falou comigo também. O Senhor Deus falou no meu coração que quer libertar crentes aqui. Você crê? O Senhor falava comigo na tarde de hoje para ministrar uma palavra. Eu vou já pedir para os irmãos se colocarem em pé. Apesar que é por costume, né? Esse negócio de estar em pé por reverência à palavra de Deus, eu sei que muitas vezes não funciona. Porque quem não tem reverência, sentado de pé, não reverencia nada. Mas quem tem reverência, mesmo de pé,
pé, sentado, ele reverencia a palavra. Mas é acompanhar de costume, né, pastor César? Tem gente que não tem reverência de pé, sentado, ele mastiga chicletes, ele não dá nem a mínima para a palavra de Deus. Mas eu creio que aqui tem pessoas, servos, abençoados, e que reverenciam a palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo amado, o apóstolo João, discípulo do Senhor, servo de Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 21, e versículo 15 a seguir, para meditarmos nesta noite. Capítulo 21 e versículo 15. E Deus falou comigo nesta noite que quer libertar pessoas aqui. Deus quer libertar pessoas aqui. E aí eu falei, meu Deus, culto de libertação. Vai muitas pessoas endemoniadas lá, Jesus. E Deus falou comigo. Falou, não, eu vou libertar pessoas aqui que estão sendo bombardeadas na consciência, diz o Senhor. Porque a maior acusação, meu irmão, muitas das vezes não vem de terceiros. A maior acusação ela parte da nossa consciência. E tem pessoas aqui sendo bombardeadas. E o meu Deus falou comigo que vai derramar uma glória. Vai tomar pessoas aqui, vai levantar. Tem pessoas prostradas, mas é hoje que Deus muda a história. Deus muda a tua vida, porque a palavra do Senhor, ela vai falar contigo. Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 21 do Evangelho de Jesus, Cristo segundo escreveu João, versículo 15 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz a infalível palavra do Senhor Deus assim. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus. Apacenta meus. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Tome vosso assento, por gentileza, glorificando a Jesus, exaltando aquele que é digno, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, toda a magnificação. O Senhor Jesus, que transforma a história do homem, ele merece todo o louvor. Amados, o texto em que ora nós lemos nos mostra o Senhor Jesus interrogando o irmão Pedro, interrogando e fazendo-lhe 3 perguntas concernente ao amor. 3 perguntas concernente a resposta de Pedro, dizendo se amava Jesus ou não. Quando nós olhamos para a história deste discípulo, o qual foi o primeiro discípulo chamado por Jesus. Certa feita, Jesus passando na beira da praia, do mar,
Jesus olhou para Pedro e para André, e Jesus chamou Pedro e falou que queria mudar a atividade dele, queria transformá-lo em pescador e ganhador de almas, de homens. E Jesus fala para Pedro: segue-me, e começa a ser um ganhador de almas. A Bíblia diz que Pedro agora ele começa a seguir Jesus, começa a caminhar com Jesus. Pedro, o seu temperamento era um tanto sanguíneo, bastante eloquente em seus discursos. Mas a Bíblia diz que ele começou a seguir a Jesus, a vivenciar coisas que antes ele não tinha vivenciado, porque ele era pescador, e agora ele acompanha o carpinteiro, e ele começa a visualizar coisas que ele nunca viu. Ele começa a ver Jesus operando milagres, maravilhas, a fazer coisas grandes, extraordinárias. E ele começa a caminhar com Jesus, largou a sua atividade e começou a andar com Cristo, a ponto de uma certa feita ele chegar para Jesus, quando Jesus começa a discursar com os seus discípulos, falando assim: olha, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ser entregue na mão dos homens, mas não se preocupe, é para se cumprir a palavra de Deus. Pedro, afoito, para frente, Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, se preciso for, Senhor, se necessário for, eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Olha o que Pedro fala para Jesus: Senhor, se for preciso, eu vou com o Senhor até a morte, Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou: olha, Pedro, tu não sabe o que está falando. Antes que o galo cante, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. E ele ainda questionou. Jesus falou: não, eu vou com o Senhor até as últimas consequências. Eu vejo na Bíblia Sagrada 2 multidões paralelas e diferenciadas, e uma das multidões, Pedro estava lá. A Bíblia diz assim que antes dele entrar na entrada triunfal em Jerusalém, a Bíblia fala que Pedro questionou Jesus acerca disso, e Jesus falou: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Certa feita, Jesus estava no jardim chamado Getsemane. Jesus estava lá e os sacerdotes foram prender Jesus. Pedro estava ao lado de Jesus. Quando Malco chega perto de Jesus para prendê-lo, a Bíblia diz que Pedro tirou da bolinha sua espada, cortou a orelha daquele servo. Jesus falou: não faça isso. Pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e restaurou a história daquele homem. Jesus é levado preso. E quando os servos dos sacerdotes levam Jesus até o sumo sacerdote Caifás, a Bíblia diz que Jesus é interrogado por Caifás e Pedro estava na área ouvindo o questionamento. E Caifás começa a questionar Jesus acerca dos milagres, acerca das palavras que Jesus falava. E no momento em que Caifás questiona Jesus no sinédrio, Pedro está lá fora olhando tudo, observando. Alguém chega perto dele e fala: Pedro, ei,
Tu não anda com ele? Tu não é um deles? Pedro pela primeira vez falou, não conheço, não sei quem é. Chegou mais aquelas mulheres e questionou, mas eu vi você com ele. Ele falou, não, eu não sei quem ele é, eu ando com eles. Pela terceira vez, a Bíblia diz assim que questiona o Pedro, mas tu fala, tua conversa te identifica, tu é um deles. E ele fala pela terceira vez, não, eu não conheço. Na terceira vez a Bíblia diz que o galo canta. E o olhar foi cruzado de Jesus com Pedro. Jesus olhou para Pedro, o galo cantou, e a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente, porque ele lembrou do que Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ele chorou amargamente. A Bíblia diz assim que a primeira multidão que viu Jesus entrar em Jerusalém era a multidão do ouro. Era a multidão dos que vão pelo barulho dos outros. Era aquela multidão que estava lá na entrada de Jerusalém dizendo: Hossanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jogavam nas folhas das palmeiras, olharam Jesus entrar, e a Bíblia diz que era uma multidão grandíssima. São multidões que estavam ali dizendo: Hossanas. E alguns falaram um para o outro: vão com o Senhor até as últimas consequências. Pedro estava lá: estou contigo no lar, Senhor, nada me faz desistir. A Bíblia diz assim que Jesus agora é levado na presença de Pilatos, e eu vejo uma outra multidão agora, e muitos da segunda multidão estavam na primeira multidão. A segunda multidão estava lá esperando o julgamento, e Pilatos falou: olha, tem uma oportunidade para libertar este Jesus, porque um dia anterior a mulher de Pilatos tem um sonho e fala: este homem é justo. Aleluia. E a segunda multidão estava em frente àquele julgamento, e Pilatos pergunta à multidão: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a segunda multidão estava sendo inflamado pelos religiosos, dizendo: solte Barrabás, prenda Jesus. Glória a Deus. E a multidão bradou em alto e bom som, dizendo: soltem Barrabás, prendam Jesus, crucifiquem Jesus. Aleluia. E Pedro estava escondido, não podia fazer nada. A voz dele ecoada, se ecoasse, não tinha poder. Jesus foi levado ao madeiro, crucificado. Mas segundo a sua palavra, a palavra poderosa, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Jesus está vivo, meu irmão. Jesus está vivo. Só que nesse intervalo, um tirou a sua vida, o que entregou Jesus. Outros que estavam na multidão do Hossanas se distanciaram e foram dispersos. Mas Pedro ficou preso na sua consciência. Pedro ficou pensando: eu neguei o meu bom mestre. A consciência de Pedro lhe acusava dia e noite. Meu Deus. A consciência de Pedro falava: você não vale nada, rapaz. Você largou aquele que te fez andar pelas águas, e quando você foi sucumbido pelas águas, ele te levantou. Você matou ele. Aleluia. Só que lá no fundo do entendimento de Pedro, ele sabia que quando ele negou, ele chorou amargamente.
havia um ponto de, aleluia, de arrependimento dentro da sua alma. Aleluia, meu Deus. Mas a consciência dele acusava dia e noite, dizendo: você não vale nada mais. Você nunca mais vai prestar para nada no reino de Deus. Você tem que ficar aí mesmo, pegando esses peixes, vivendo disso. Um dia ele estava lá. Aí o bom mestre chega na presença dele e começa a interrogar: Pedro, tu me amas? Meu irmão, quando Jesus faz essa primeira pergunta: Pedro, tu me amas? Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fez questão de falar pela segunda vez: Pedro, tu me amas mesmo? Ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela terceira vez ele chega: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque a terceira palavra de Jesus foi no mais profundo da consciência dele e arrancou. E quando ele sentiu o toque da palavra de Jesus, ele falou: Senhor, tu sabes tudo. Oh, aleluia. Em outras palavras, para entendermos esse profundo da palavra, tu sabes tudo, Senhor. Pedro quis falar para ele assim: Senhor, tu sabes que eu não consegui dormir de lá para cá, porque minha consciência não deixava, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes, Pai, que eu sofri todos esses dias, essas semanas, todos esses dias, Senhor, porque minha consciência não deixava. Mas agora, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou assim: então, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Jesus precisou se manifestar, precisou conversar com ele, para que o ministério dele fosse um ministério impactante na terra. Vou fazer com que você entenda o que Deus está falando aqui. É como se fosse assim, Lucas, em outras palavras. A primeira vez que Jesus falou: tu me amas, ele falou: amo. Jesus dando pensando assim, ó, na cabeça de Satanás e falando: aí, meu servo, tu me amas? Amo, Senhor. Acusação, ó. Tu me amas? Tu sabe tudo, Senhor. Tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. Nunca mais. Oh, aleluia. E é como Deus falou assim para ele: ó filho, estou te levantando. Vai ser conhecido. Vamos mudar a tua história, Pedro. A acusação, a tua consciência não vai mais te acusar, porque eu vou derramar sobre você o fogo, a unção, a virtude. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mais pra frente, Jesus falou para ele assim: Pedro, nada mais te acusa. Permaneça aqui em Jerusalém, porque o que eu tenho para você é muito grande. Pedro, aguente aqui, porque daqui 10 dias, ó, vai vir algo do céu. Maravilha, meu Deus! A virtude do Espírito. Você vai ser minha testemunha aqui em Jerusalém. Aleluia! Samaria,
Judeia, e essa palavra vai ser pregada até os confins da terra. Aleluia! O glória. Pedro agora todo alegre, animado, meu irmão, porque quando Jesus liberta, ele muda a história. Aleluia. Desse jeito. Ele muda o ministério. Ele muda a oração. Ele muda o cativeiro. Meu Deus. O salmista falou assim: Deus, livra minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Nós estamos precisando verdadeiramente atentar melhor para os irmãos, porque tem muitos que estão sendo bombardeados. Tem pessoas que estão sendo bombardeadas no pensamento. E a Bíblia diz que o trabalho do diabo é acusar Deus. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai chegar um dia que está lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 12, 10. Que a Bíblia diz que o Senhor Jesus destruirá por toda a eternidade a força do acusador. Em que a Bíblia diz que o acusador que acusava os servos do Altíssimo, Jesus vai repreender e destruir o efeito de Satanás. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus falou para ele: olha, apacenta minhas ovelhas e vai. Jesus mudou a história deste homem. Este homem operou pelo poder de Jesus, da sua palavra, o primeiro milagre pós ascensão de Cristo. Porque quando Deus liberta e leva, e manda, e envia, coisas grandes acontecem, pastor César. E eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui. Tem pessoas aqui que Deus vai soprar o teu nome, o teu ministério. Oh, aleluia. Ele vai, ó. Glória a Deus. Você vai voar. A Bíblia diz assim que no primeiro milagre pós a ascensão de Cristo, Pedro estava lá, meu irmão João, na porta chamada Formosa. Ele falou assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho uma coisa: o que eu tenho eu te dou. Levanta. E é como ele dando um tapa na cara de Satanás, dizendo: olha, eu posso até não ter credencial, eu posso até não ser bem sucedido financeiramente, mas eu tenho uma coisa: o que eu tenho você não entende. O que eu tenho vem de Jesus. Levanta. O que ele tinha? Ele tinha convicção da palavra de Jesus. Vai apacenta as minhas ovelhas, vai entrega a minha palavra. Ele tinha convicção de que a consciência e a acusação que lhe causava os danos não mais tinha poder e influência contra ele. Ele tinha a convicção do ministério, da chamada. Aleluia. E ele falou: eu posso ir e eu posso fazer a obra do Senhor. Parece que eu vejo como que Deus olhando do céu, depois do acontecimento do perdão, da libertação da consciência, Deus olhando para o céu e falando: olha, vou
fazer algo diferenciado na vida desse Pedro aí. Quando ele passar, ele não vai precisar nem tocar, não. A sombra dele vai fazer milagres. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou profetizando aqui, se você crê. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh, Deus Santo. Deus falou comigo na tarde de hoje, que é libertar pessoas aqui da inferioridade. Tu pode tantas coisas. Se você entendesse o que você pode, meu irmão, no mundo espiritual, você não ficava preocupado com como você fica, desapontado e frustrado. Deus está falando aqui nesse lugar. Você teria mais coragem para estender a mão e repreender o mal. Você teria mais visão para ver o invisível, para passar e ver aquilo que na lógica humana você não conseguiria, mas pelos olhos da fé você toma posse e diz a Deus. Como diz em Hebreus 1:27, ele viu o invisível. Mas quando você vai ver o invisível, a tua própria consciência te condena dizendo o quê? Você pode, mas é mentira do diabo. Jesus sobre a tua vida. É mentira de Satanás. Você pode sim. Se você tem a vida normal, você pode sim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos fazer coisas extraordinárias se nós acreditarmos no potencial que Deus colocou em vocês. Nós temos que crer. Jesus falou assim: olha, ide, pregai o Evangelho. O meu Evangelho é toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E esses sinais, Jesus falou assim, ó, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão na cabeça da serpente e escorpiões, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. E esses sinais seguirão aos que? Sabe por que você não vê muitos milagres na tua vida? Falta você crer. Sabe por que muitas das vezes eu e você não acreditamos? Por causa disso, da consciência. Consciência é um elemento que Deus colocou na vida de todos os seres humanos da terra. Tanto o crente como o não crente tem esse elemento chamado consciência. É a consciência que leva o ser humano a querer saber quem é Deus. É por isso que existem diversas religiões no mundo, porque religião é religar o homem a Deus. Existem diversas religiões por causa da consciência. Lá no fundo da consciência, todos querem saber quem é Deus. Alguns vão na macumbaria, outros vão na feitiçaria e todos os outros tipos de religião. Mas eu e você, não! Nós acreditamos em Jesus. A nossa consciência tem que ser blindada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, céu! A nossa consciência, ela é ungida por Deus. Não podemos dar liberdade para Satanás. Nós temos que crer no poder da palavra. Aleluia. Todos acreditam na palavra de Jesus. Deus Todo-Poderoso, aleluia.
Eu prego há cerca de 15 anos, eu ministro a palavra do Senhor. 15 anos eu ministro a palavra de Deus, mas completar 15 anos de ministério esse ano, pastor César. Aleluia. O ano passado, em dezembro do ano passado, parece que eu tive um particular com Deus. A minha consciência, ela estava bombardeada. Porque tem hora que parece um profissionalismo nós estarmos pregando. Pastor César sabe disso, eu viajo por alguns lugares, já ministrei em alguns lugares desse Brasil, viajando em Paranaguá, no Paraná, entrego muito. Se deixar, quase que todo dia nós estamos com compromisso, mas nós temos nosso compromisso com a igreja. E aí eu tive um particular com Deus, pastor César. Parece que o Senhor Deus falando comigo e eu falando com ele, mas uma conversa franca, uma conversa íntima. Deus me cobrando, Deus falando comigo, filho, eu quero te usar. Eu não quero apenas que você assuma e realize as suas agendas e pregue, eu quero te usar mais e mais. É como que Deus falando, eu estou com saudade de ver você buscar os milagres que já aconteceram no teu ministério. Estou com saudade de ver você dar lugar, dar liberdade para mim. Eu falei, mas Deus, tenho aprendido tantas coisas, Pai. Pela misericórdia, Deus, eu encerrei, concluí, Pai, a minha faculdade de teologia, estou iniciando já a pós-graduação, Deus. Tenho aprendido tanto, daí Deus falou comigo, eu quero que você dê lugar. Esses olhos já viram Deus operar coisa tão grande no nosso ministério de pessoas paralíticas levantar a cadeira de rodas, pessoa endemoniada ser liberta e entregar sua vida a Jesus. Eu falei, Deus, eu já vi tantas coisas, Deus. Deus falou comigo, quero que você dê lugar. Como eu chorei. 31 de dezembro de 2012. E eu falei, Deus, já que o Senhor quer ter lugar, então torne o meu ministério a ser como era no início. Quero tornar a ver milagres. Quero tornar a ver coisas fortes acontecendo como almas se rendendo aos teus pés. Você não entende a guerra que eu passei. Satanás de um lado abusando, eu dialogando com Deus. E o Senhor Deus fez assim para mim, ó. Então vai, filho. Aleluia! Glória a Deus! Vai. Eu falei, eu só vou se o Senhor assinar embaixo. Aleluia! Que Deus falou comigo, vai, está assinado. Aleluia! Esse ano, meu irmão, de 2013 é um ano que tem ficado marcado. Oh, aleluia, meu Deus! Centenas de almas se rendendo aos pés de Jesus. Muitas vidas libertas das garras de Satanás. Glória a Deus! Aleluia! Dentro de 10 minutos, vai acontecer algo extraordinário aqui. Dentro de 10 minutos. Aleluia! Vai acontecer algo extraordinário.
máximo. Meu Deus. Sabe o que é isso? Você pode crer? Eu encerro agora. Você pode acreditar? Aleluia. Que Deus está olhando lá do céu, para a terra, para vir aqui e abrir, não é isso? Assembleia de Deus, a sua César Batista. Deus está olhando lá do céu, assim, ó. E está ouvindo eu falar aqui que dentro de 10 minutos algo vai acontecer aqui. Você crê? Eu creio nisso. Deus está fazendo assim, ó. Como que é, Marcelo? 10 minutos? 10 minutos, Senhor. E Deus está fazendo assim, ó. Pode falar. Estou abrindo o céu agora. Pode falar. Meu Deus. Se coloque de pé. Prepara o louvor. São quantos dias de campanha, Lucas? Tem definição de data específica. Vai dar continuidade, né? Vai perpetuar. Eu creio que muitos vão estar aqui semana que vem, né? Vai haver testemunho. Não, você não entendeu. Vai haver testemunho. Sabe que Deus manda eu falar aqui? Ele está abrindo porta de emprego aqui hoje. Amanhã. Pessoas vão receber telefonema. Foi aprovado o seu currículo. Pode vir fazer entrevista. E dentro de 3 dias, o exame médico vai estar preparado e você vai estar fichado. Deus falou isso comigo semana retrasada, no domingo, pregando numa igreja abençoada. E Deus falou: vai ser na segunda-feira, Marcelo. Pode falar na segunda-feira. Terça-feira, diversas pessoas me ligam: irmão Marcelo, Deus já me deu um emprego. Falei: glória ao nome do Senhor. Pessoas que estão aqui vão receber essa ligação. Semana que vem vai ter testemunho e alguém vai me ligar. Só os enfermos, levanta a mão para o céu assim. Só os enfermos. Só quem está enfermo, levanta a mão para o céu e corra aqui para frente. Venha. Corra aqui para frente. Só os enfermos. Corra aqui. Gostaria que o presbítero e o pastor César ungisse os irmãos enfermos. Por gentileza. Por gentileza. Aleluia. Glórias a glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os enfermos. Escutem, por favor. Esse casal. Vocês dois. Vem aqui para frente, aqui do meu lado esquerdo, por gentileza. Os dois. Pode vir aqui. Congrega aqui, pastor César. Deus, que maravilha. Olha aqui para mim. Eu vi um negócio muito forte vindo sobre a vida de vocês. É como se fosse uma bola de fogo que ela se abriu e estava escrito ministério dentro dessa bola de fogo. Ministério. E Deus me fez ver e ela fechou. E Deus falou assim para mim que Ele quer explodir essa bola de fogo sobre a cabeça de vocês. Tu crê que tem um degrau na tua frente e tu vai subir nele? Tu crê? Como é que é o nome dele, pastor Silvano? Tu crê?
Eu vejo a mão de Deus levantando a cânula, te colocando a cana, serra, cara, sou. Tu crê no ministério do teu servo, do teu esposo? Acredita? Renove a sua ajuda. Porque Deus vai soprar vocês na terra. É um ministério muito forte na vida de vocês. E Deus vai cumprir. Você crê? Receba o nome de Jesus. Aleluia. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo com fogo, levante a mão assim. Não é? Corre aqui para frente. Venha. Venha. Aqui. Venha porque eu quero orar para vocês. Nós vamos orar, os pastores vão estar ungindo aqui. E olha, a enfermidade pode ser expelida agora. Amém. Esse Aleluia. dia eu fui orar numa igreja, pregando numa igreja de libertação. Meu irmão, irmãs, a enfermidade expelida, ser vomitada na frente. E Deus fez coisa extraordinária nesses dias. Oh, meu Deus. Eu sei que Ele pode fazer isso agora. Viu? Só eles precisam de oração. Quem precisa de oração, vem aqui para frente. Você que está desempregado, você que precisa de um renovo, você que há muito tempo não fala em mistério com Deus. E o diabo tem te acusado constantemente. Você não pode. Não, você não. É mentira dele. Jesus está queimando ele hoje. Ele está tocando em você neste lugar. Venha, venha. Todos para frente, venha, venha. Venha porque eu quero orar e já vou estar louvando. Eterno Deus. Aleluia. Estão aqui, Senhor, os teus servos e as tuas servas. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem um negócio aí para fazer. Libera, Senhor, sobre este lugar que eu chamo de cura. A enfermidade que está alojada no corpo da minha irmã, do meu irmão, ela vai ser queimada agora. A raiz, todo mal, Senhor, toda infecção dos ossos, do sangue, vai ser queimada agora. Eu profetizo a saúde, a cura, o milagre. Deus amado, o batismo do Espírito Santo com fogo, a libertação da consciência, da acusação, aquilo que o diabo tem falado, que ele não pode, ela não pode, queima ele agora, queima, queima. Senhor amado, renova, meu Deus, renova as línguas estranhas do teu servo, renova os dons espirituais, libera aquilo, ó Deus, o teu poder agora. Pode soltar, libera, 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 libera. Vai recebendo, vai. Seja impactado
Jesus chegou primeiro. Você não entende? Nesta noite o Senhor fez assim, ó. O Senhor pegou pessoas aqui, ó. Trouxe da beirada do abismo. E está dando vitória para a crente aqui. Levanta as duas assim. Quando seja renovado, superará o externo. Não, seja renovado. O diabo quer correr. Tu vai dar muito ainda na terra, diz o Senhor. Receba, porque vem o vento do céu sobre a tua vida agora. E esse vento, ele entra no vale. A cana subir.
conjunto vocal dessa igreja vai ser impactado pela glória de Deus. O louvar a Deus aqui vai incendiar a igreja, diz o Senhor. E há uma coisa muito grande para acontecer ainda por esses dias aqui. Você crê? Amém. Semana que vem, meu irmão, conta um testemunho. Porque o céu se abriu aqui. Semana que vem tem testemunho aqui, pastor. Cadê a primeira pessoa para aceitar a Cristo aqui nesta noite? Cadê a primeira pessoa? Tem alguém para Jesus? Levanta a mão direita assim. Tem alguém para Jesus? Rebeca já é de Jesus. Não precisa mais. Tem alguém para voltar para Jesus? Tem alguém que está distanciado e quer voltar para Jesus hoje? Faça assim com a mão, Senhor. Faça assim. Tem alguém? Todos são crentes. Se Jesus voltar agora, quem vai para o céu? Deus abençoe. Muito obrigado. Pode voltar para o seu lugar, glorificando a Jesus. Quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vitória que Deus concedeu a todos nós. Louvo a Deus pela vida do pastor César, da felicíssima irmão Lucas, a todos os irmãos. Deus abençoe. Meus queridos, ore por nós, continue orando, pedindo a Deus que nos dê força, nos dê graça para continuarmos a peleja. Amém? Se aceite louvando ao Senhor Deus. Agradeço também, esqueci de agradecer ao meu primo, o Binho, a minha prima Camille, que se disponibilizaram em estar aqui nos trazendo. Deus abençoe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos estão gratos a Deus pela palavra, por tudo que Jesus fez por nós aqui nesta noite. Louvamos a Deus pela vida do presbítero irmão Marcelo, a sua esposa Ana Sandra, o casal, a criança que o acompanha nesta noite. Muito obrigado. Deus abençoe os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. E as portas aqui, viu, Marcelo, sempre estarão abertas para que vocês venham ministrar a palavra de Deus, a lição a cantar. As portas sempre estarão abertas para receber-vos. Vamos nos colocar em pé neste momento. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pelo culto. E no final do culto, após o culto, melhor dizendo, após a bênção apostólica, na cantina nós temos pastel. Esta cantina, ela está sendo em favor destes cultos de libertação e também da manhã com Deus que nós estaremos iniciando aqui no mês de julho. Então pedimos a colaboração dos irmãos. Ajudem ali a cantina e você estará abençoando